Olá pessoal, tudo belezinha? Vamos então falar hoje sobre variáveis. Olá pessoal, tudo belezinha? Vamos então hoje falar sobre variáveis. Vamos abordar diretamente o código, porque eu acho que é já um momento para trabalhar mais com a parte prática do que só a teoria em si. Bom, primeiramente essa daqui é a interface do Replit. Eu já estou dentro da interface de código dele. Vou repassar na parte material essas sobre como criar uma conta e como criar o primeiro código no Replit, mas é bem simples. Aqui do lado esquerdo a gente tem onde o código vai ser inserido, do lado direito a gente vai ter a saída. Então, só para começar, antes das variáveis em si, o tradicional primeiro programa em Python, que é o famoso print. E aí eu abro parênteses. O que é o print? Print é uma função. Normalmente uma função vai ter parâmetros, esses parâmetros vão dentro dos parênteses. Esses parâmetros vão permitir que a gente manipule, vamos dizer assim, altere a saída da função em questão. Nesse caso eu quero imprimir uma string. A string no Python normalmente utiliza ou aspas duplas ou aspas simples. Eu vou usar vários termos que podem ser um pouquinho complicados de início, mas ao longo do tempo, como eles vão ser repetidos, vão ser explicados, vão ser esmiuçados pouco a pouco, vocês vão notar que vocês vão se acostumar com esses termos. Então, se acharem um pouquinho alienígena essa linguagem, não se apertem, que isso é extremamente normal, tá? Então vamos lá. Olá, mundo. Ok? Então esse é um programa bem simples. O que ele vai fazer? Ele basicamente vai executar e vai imprimir Olá Mundo na tela. Nesse caso, como a gente vai estar trabalhando dentro aqui do Replit, a tela é essa janela adjacente aqui à segunda coluna. Então, podemos aqui, ó, para executar ou apertar Ctrl Enter ou simplesmente clicar em Run. Eu vou apertar Ctrl Enter e ele vai executar. Ó, Olá Mundo, beleza. O que é importante? Que vocês já devem se acostumar. Enquanto vocês vão fazendo o código, vocês podem ir acrescentando comentários, ó. Meu primeiro programa em Python. Poderia ser até na primeira linha. O que é um comentário? Comentário é algo que o computador não vai ler. Então, isso daqui serve somente para o humano, ou a pessoa que está lendo o teu código, compreender. Ou talvez vocês repassem esse código para alguém, ou para compreender o que vocês acharam de tal funcionalidade dentro do Python. Então aqui eu posso botar, ó, meu primeiro programa em Python, tá? Olá mundo. Se eu mandar executar de novo, notem que a saída vai ser a mesma, porque tudo após este símbolo aqui, que é o hashtag, o cerquilha, o jogo da velha, tem inúmeros nomes, vai ser prontamente ignorado. Também dá para usar ele, como já foi visto, no meio de uma frase, ó. Escreve Olá mundo na tela, tá? E eu também poderia, mesmo isso sendo um comando válido em Python, ignorar todo o comando. E aí ele vai executar, não tem nada para executar, ele ignora. Outro detalhe importante: quando a gente está trabalhando com Python, uh, e qualquer linguagem de programação tradicional, ele vai seguir a sequência aqui das linhas, ou seja, vai tentar primeiro executar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, e assim vai indo. Se não tiver nenhuma instrução de desvio de fluxo, que isso a gente vai trabalhar posteriormente. Então, a princípio, isso seria já, vamos dizer assim, o primeiro programa em Python. Mas por enquanto a gente ainda não utilizou variável. O que seria uma variável? Uma variável é um espaço na memória do computador, na memória volátil em si, ela não vai ficar residente, não vai ficar salva no HD nem no SSD. Então, nesse espaço, a gente vai poder armazenar um dado. O tipo de dado a gente pode trabalhar posteriormente, porque são diversos tipos de dados, a gente nem vai começar com todos em si agora em Python. Vamos começar só com 4 que já trabalham uma base interessante. Então, o que pode ser uma variável? Vamos supor, eu posso falar da minha idade. A minha idade é um número,
eu vou trabalhar aqui, ó, idade igual a 36. Aí, dá para executar? Dá. Ué, não apareceu nada. Por quê? Porque a gente não mandou imprimir. Então já se habituem. Quando quiserem ver algum valor na tela, uma das possibilidades é utilizar a função print. E aí, nesse caso, diferentemente desse primeiro exemplo, ó, eu vou até liberar os dois aqui. Ó, o Olá Mundo está entre aspas. Por quê? Porque isto daqui é uma string, que é um texto. E isso daqui é uma variável que a gente acabou de definir aqui acima, que é um número. Se a gente executar agora, notem que primeiro ele executou aqui Olá Mundo e posteriormente fez aqui essa atribuição que não vai aparecer explicitamente, e o que vai aparecer explicitamente é somente o print da idade, ok? Tá. Outro detalhe importante, as variáveis em Python são alocadas de forma dinâmica, ou seja, não tem por que fazer uma chamada explícita do tipo de variável, que a gente ainda não entrou, mas vamos supor, eu quero transformar agora essa idade no número 36 de forma escrita, então 36. Print idade. Ó, no primeiro momento ela era 36, um numeral, foi escrita, um inteiro, para ser mais específico. Posteriormente ela virou uma string, ou seja, texto, e também foi escrito. Tô na dúvida, não sei que tipo é a minha variável em questão. Tem uma função chamada type. Tá? Print type e a variável que a gente quer descobrir. Ok? A partir disso, a gente consegue saber qual o tipo da variável, se for necessário ter, mas a maioria das vezes, entendendo a lógica do programa, a gente consegue utilizar. Já inferir, ó, no primeiro momento essa variável seria ali do tipo inteira, posteriormente ela passou a ser do tipo string. Então isso é bem flexível. Vai importar o tipo? Vai, porque posteriormente, vamos supor, para trabalhar com uma fórmula aritmética, não tem como a gente trabalhar com texto. Tem como converter? Tem várias ferramentas, mas a princípio tem que compreender bem nesse início quais são os tipos. E quais são os tipos no geral? A gente já viu aí int e string. Também a gente vai ter o ponto flutuante, ó. Idade, vamos supor, eu estou quase completando agora. Tô chegando pertinho do meu aniversário, já fiz um mês de aniversário. Vou botar aqui 36.8 e vou mandar ele imprimir. Idade. O que é um ponto flutuante? Quando a gente vai trabalhar com números com vírgula, em computação a gente trabalha com uma variável do tipo ponto flutuante. E por que eu usei ponto e não vírgula? Porque a gente está usando a notação americana, que é diferente da nossa, que é igual à europeia. Lá eles representam a casa decimal com vírgula, quer dizer, com ponto. Então, com isso, tem que fazer essa alteração. Se vocês botarem vírgula ali, vai dar erro. Depois eu já mostro. Print, type, idade. Então, continuando. Ó, tivemos, primeiramente, idade como 36, era do tipo int. Idade como 36 escrito, vai ser do tipo string. Posteriormente, 36.8 vai ser do tipo float, porque tem um numeral ali. Se eu botar vírgula, como eu tinha citado, ele já vai, como é que eu vou dizer para você, não vai dar um erro explícito, vai dar um erro de lógica, porque nós esperamos que isso seja, e até interessante porque frisa bem a questão do type, nós esperamos que seja algo do tipo float, do tipo ponto flutuante. Aqui a gente criou um tipo que a gente ainda nem vai abordar nessas primeiras aulas, que é um tipo tupla. Então, isso tem que ficar olhar com muito cuidado, porque esse é um erro que muitas vezes a gente passa batido por ele, tá? O que é importante aqui, a gente também poderia trabalhar com números negativos, tanto com
o inteiro quanto com o float. Se a gente trabalhar com número negativo, não vai alterar ali, ó, menos 36, menos 36, beleza. E, finalmente, podemos trabalhar com o que a gente chama de booleano, que seria o bool. E até vamos aproveitar e especificar aqui, ó, para já ficar registrado. Variável do tipo int, de inteiro. Variável do tipo string, que é texto. Variável do tipo float, que é ponto flutuante, ok? E eu poderia aqui, eu vou fazer agora diferente, vamos supor, é novo ou é jovem? Vamos dizer que 36 ainda tá novinho, tá? Então, 36 igual a true, print novo, print type de novo, vamos lá. Ok, o que que a gente está trabalhando aqui? Aqui a gente vai estar trabalhando o quarto formato de variável que a gente vai abordar nessa aula. Opa! Variável do tipo bool, de booleano. Vamos até boolean, mas normalmente ele vai se referir como bool aqui quando ele gerar. O que que é uma variável do tipo booleano? Ela é ou verdadeiro ou falso. É bem interessante quando a gente começa a trabalhar já com ferramentas de desvio de fluxo de código, como if, for, else, enfim. Todas essas ferramentas vão trabalhar muito com essa questão do verdadeiro ou falso, que também pode ser considerado como ligado e desligado, ou 0 ou 1. Então, nesse caso, vamos executar aqui, ó. Notem que ele imprime esse true, não é texto, esse true é um valor realmente que ele classifica como true. O outro valor que ele aceita como esse tipo é false. Ó. Então, beleza. Então a gente já sabe como funciona o tipo inteiro, o tipo string, o tipo float, o tipo booleano. Basicamente, quando a gente for trabalhar num programa, a gente vai muitas vezes trabalhar com entrada de dados, armazenar em variáveis e, a partir disso, processar esses dados. O que que é importante citar? Quando a gente está criando uma variável, tem algumas regras. Primeiro, não tem como utilizar as palavras reservadas de Python, ou seja, eu não posso botar o nome da minha variável, vamos supor, eu quero criar uma variável print. Ele deveria retornar um erro, ou pelo menos não executar, ok? Por quê? Porque print já é uma função. Ah, nesses casos, o que a gente pode fazer é criar uma variável similar. Eu quero imprimir algo, vamos dizer assim, ó, print texto. E aqui bota o texto em questão, ok? E vamos fazer aqui print ah, print texto, tá? Outra coisa que é interessante que você já deve ter notado é que a própria IDE, o próprio Replit já te dá algumas dicas com essa questão da coloração. Se eu começar a digitar aqui, ó, print, ele já encontra a função. Notem que ali ele aponta como F, ó, e logo abaixo ele diz aqui que isso, ou esse formato X, que seria uma variável. E até isso é importante citar. Quando a gente fala em variável, talvez a melhor relação que vocês têm com o mundo real que vocês já conhecem é o tradicional x mais y igual a 20 igual a 30, e aí faz aquela equação em álgebra, com um pouquinho de álgebra ali para chegar no valor de x, no valor de y. Então, isso seria uma possibilidade. X pode ser uma variável dentro de uma equação e a partir do que vocês calculam, vocês chegam no resultado que vai ser armazenado na variável, tá? Então vamos só ver aqui se print texto funciona. Ok.
E vamos ver, que até fiquei curioso qual seria o erro que ele poderia fazer aqui. Eu confesso que não dou 100% de certeza do que ele vai... Ah, sabia, ó. Ele não teria como fazer essa impressão, no caso. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado com essa restrição das palavras reservadas. Vou botar ali no material essa questão das palavras reservadas. E também acrescento que também, se eu bem me lembro, não pode iniciar, vamos supor, 1, 2, 3, print igual a 1, 2, 3. E ele mesmo já está apontando ali que tem algum problema, mas vamos tentar forçar. Ó, tanto que ele não está reconhecendo como variável. O que é que a gente está tentando forçar? Ó, não pode começar com um número, porque quando começa qualquer coisa com número, nesse caso ele acha que seria alguma coisa de um inteiro ou um float. Então, nesse caso aqui, não existe essa possibilidade, tá? Tem que ficar bem atento. Então, notem a pequena diferença agora que eu vou mudar. Ó. Se eu quisesse print 1, 2, 3, é uma variável válida. Então, posso utilizar números dentro de uma variável? Posso, mas só no final ou no meio, após o primeiro caractere. Enfim, primeiro caractere não pode começar com número. Pode utilizar maiúscula e minúscula? Pode, só que tem que cuidar. No momento que utilizou como maiúscula, sempre tem que usar como maiúsculo. Ó, aqui eu fiz a atribuição dela, ou seja, botei em valor para ela com maiúsculo, não estava maiúsculo aqui, ele deu erro. E agora, consertando, funcionou. Então, a princípio, sobre variável era isso. É algo relativamente simples da gente trabalhar. Não é tão difícil assim, mas é essencial, crucial para a gente trabalhar a longo prazo. Então, a gente saiu agora já do zero, saímos do nosso primeiro programa em Python, para compreender a base dos tipos de variáveis. Também, só para finalizar, é importante citar que existem outros tipos, já citei por cima, a gente já viu ali sem querer tupla, mas também existem listas, existem dicionários, existem conjuntos e outros tipos de variáveis, de tipos de dados, que vão ser trabalhados a longo prazo conforme problemas que necessitem delas venham a aparecer. Então, conforme vocês forem evoluindo, vocês vão notar que vão ter mais opções dentro do Python para trabalhar com soluções mais eficientes, ok? Um forte abraço, muito obrigado pela atenção e até mais!